Praia da Rocha, anos 60. Praia da Rocha agora. Prédios, prédios, prédios e mais prédios. Prédios. Cacém, anos 60. Cacém agora. O progresso sempre à vista. Prédios. Na costa da Caparica já havia um pouco mais de progresso há 40 anos. Mas agora há muito mais. Prédios e mais prédios a esmagar as praias. É assim por todo lado. De norte a sul, nos sítios mais do que noutros, o país regurgita em construção. Em grande quantidade, em má qualidade e em altura. Um dos mais evidentes consensos nacionais é, por exemplo, o caos do litoral ou o caos das áreas metropolitanas. E já não é preciso nenhum referendo para saber que a maioria dos portugueses, todos os quadrantes políticos, de todos os credos e religiões, concordam com esta ideia. Monstros de betão, postos de alta tensão, obras inacabadas, subúrbios degradados, entulhos por todo o lado, estradas absurdas, trânsito intransitável. Portugal, que é o condomínio de todos os portugueses, encontra-se altamente danificado. O país rural entrou em crise nos anos 60. Certos distritos do interior perderam mais de 20% da população. O campo já não dava. As alternativas eram emigrar para a Europa ou migrar para as grandes cidades. Milhares de rurais instalaram-se à porta da capital em bairros de lata improvisados sem um mínimo de condições. Os bairros de lata começaram a crescer na periferia da cidade. Porque os que acorriam, seduzidos pela miragem da fortuna de trabalhar na capital, cedo compreendiam que não ganhavam o suficiente para viver num prédio, para ter uma casa. Logo sentiram que, mesmo que o conseguissem, não saberiam lá viver. Elevadores, banheira, água que corre das torneiras, porteira, tudo isso são empecilhos para quem vem de uma aldeia onde, muitas vezes, a eletricidade ainda não chegou e a água se tira do poço. Era uma realidade nova, em muitos aspectos dramática, que não podia ser mostrada na RTP de então. Várias vezes eu tentei meter bairros de lata antes do 25 de Abril, mas não foi possível. Não é? Aí já era realmente ser muito direto, estar muito sem capa e a censura não permitia uma coisa dessas. Não é? Depois do 25 de Abril, pareciam 3, 4, 5 programas a seguir uns aos outros em que o bairro da Lata era o protagonista e percebe-se bem porquê. Não é? Como se chama este bairro, minha senhora? Travessa Tarujo, bairro de barracas de Campo Lídio. Quantas barracas haverá aqui? Aí umas 400 barracas. Tem água? Não, estamos muito mal de água, só temos um chafariz no meio das barracas, não chega bem ao meio. As pessoas do fundo das barracas têm que andar a cerca de 500 metros para ir à água. Aqui é a Quinta do Convento. Quinta do Convento. Na sua casa, quantas pessoas moram? Tenho o meu marido, a minha filha, um cunhado meu, o meu sogro e a minha sogra. Todos nesta casa? Todos. E o meu sogro está no sanatório, é mesmo, está no sanatório em Torres Vedras. E como tem doença dos pulmões, fez aquela barraca ali para não viver aqui com a gente, para não contagiar a minha filha. Como é que se chama este bairro? Este bairro chama-se o bairro de trás da Quinta de Santas Martas. Nós fizemos um requerimento para metermos aqui um chafariz, porque há tantas crianças que têm aqui ficado sem a vida para ir ao chafariz, nunca mais ouvimos falar nada. Isto já há uns 9 anos que isto anda assim. Fundaram essa fundação para fazerem-nos o bairro para nós sairmos daqui. Quando eu tive o meu filho, estava para ter, esperava o meu filho, vinham umas meninas do inquérito e disseram: a senhora fique descansada que estes não têm-o aqui. A verdade é que ele já tem agora? Ele já tem 12 anos e ainda aqui está e aqui casará. Aqui casará com certeza e daqui irá para a tropa porque o bairro não aparece.
Há uma coisa que também está muito mal, porque a escola é lá para cima, para a Avenida da República, lá para aquele sítio, quando houve as inundações, a gente via-se aqui aflita, porque as crianças, coitadinhos, vinham da escola e atravessarem ali o rio era um perigo. Eu tenho um problema muito grande, porque o meu filho tem 12 anos e só este ano é que me passou para a segunda, porque ou é dele ou é da professora, porque a gente não tem aquelas coisas como as senhoras dos prédios de darem às professoras, eu tomara quem me dê a mim, quanto mais dar a elas. E quer dizer, ou será delas ou será de realmente das crianças, porque eles dizem que eles que não dão nada, ou serão eles que não dão, ou é a gente que não dá às professoras para elas fazerem os possíveis para as crianças aqui passarem das barracas. Não surpreende que, de repente, o país fosse atacado por uma doença normalmente associada à miséria do terceiro mundo, a cólera. Outra vez a cólera. Mal o calor aperta, novamente a doença se instala entre nós. Porquê? Porquê aqui, não na Suíça, na Noruega ou na Hungria? Por acaso? Por fatalidade? Por maldição? Porque as condições de vida eram desumanas. Porque umas 100 mil pessoas se amontoavam em 80 mil barracas. Porque os esgotos eram despejados a céu aberto. E não era só nos bairros de lata propriamente ditos. Parentes próximos dos bairros de barracas, os bairros clandestinos, reforçam a muralha do subdesenvolvimento que rodeia Lisboa. Prior Velho, Casal Câmara, Figo Maduro, Bairro Angola, Galinheiras, Funchalinho, são apenas algumas dessas pequenas cidades clandestinas que albergam só na área da Grande Lisboa a 150 mil pessoas. Os bairros clandestinos são o fruto do negócio de especuladores de terrenos e construção apressada à margem dos requisitos exigidos pela lei, o que permite baixar o preço de construção e de aluguer. Pequenas cidades que crescem devido à exploração da necessidade de habitar, esquecido o direito de cada um de nós, sem infraestruturas, sem água, sem esgoto, sem escola, sem mercado, sem arruamentos. Brandoa é o seu símbolo. Brandoa era de facto o ex-libris desse processo de caos. Tudo começou com uma quinta que foi retalhada em pequenos lotes vendidos ao desbarato. Rapidamente, fizeram-se prédios encavalitados uns em cima dos outros, sem passeios, sem água, sem qualquer espécie de ordem. Estradas que pareciam picadas a acabar em becos, tudo construído de forma ilegal e precária. Em fevereiro de 1969, caiu um prédio de 9 andares. O assunto foi capa de jornais e houve debate na Assembleia Nacional. Mas de nada serviu. Continuou-se a construir. Em 1971, um grupo independente de arquitetos fez um inquérito que revelou os seguintes números. Na Brandoa existiam 1019 edifícios, dos quais apenas 2% puderam ser considerados habitáveis. 12% precisavam de ligeiras melhorias. 69% de beneficiações profundas. Hoje, 1974, 21% dos prédios existentes na Brandoa são inabitáveis. Os terrenos dos bairros clandestinos são frequentemente, ou normalmente até, terrenos topograficamente inconvenientes para a habitação. Quer isto dizer que terrenos mal orientados, terrenos de grandes declives, terrenos de condições geológicas deficientes, agravam as condições de habitabilidade da zona e transmitem essas deficiências à habitação. Havia prédios com 7, 8 e mesmo 10 pisos, havia um edifício com 10 pisos, não tinham redes de água nem esgotos, as pessoas abasteciam-se em chafarizes e subiam os andares para terem água em casa com aqueles garrafões. E por outro lado, muito do esgoto doméstico era lançado a céu aberto nos arruamentos, que eram caminhos de terra e, portanto, não estavam tratados nem pavimentados. As queixas dos residentes não deixavam dúvidas. E que no inverno é um gelo autêntico. E antes de haver este barracão, como disse, como é que as crianças... Tinham que se deslocar à Venda Nova, quer dizer, a meia hora de caminho. A pé? A pé. Não havia outro meio de transporte? Havia as caminhonetas que punham uma carreira, levava 42 crianças. Aí um quarto de hora antes do meio-dia e de manhã um quarto para as 9. Só para as crianças, mas só levava 42. Aqui são centenas de crianças a precisar de escola. A maioria delas tinham que ir a pé, sujeitas à chuva, ao mau tempo e no verão ao calor também. A administração não intervinha sistematicamente. E mais do que isso, dizia que ia intervir, que ia fazer, que ia deitar tudo abaixo, que ia fazer isto, que ia fazer aquilo,
E à medida que o tempo ia passando, entra neste jogo e não fez ao longo do tempo mais do que ir aceitando uma situação de facto, mas mantendo marginal. Com o 25 de Abril começou-se finalmente a olhar para os bairros e a tentar fazer qualquer coisa, mas fez pouco. A integração que se dá é uma integração que é lenta, mas que se dá sobretudo através de prestação de serviços, portanto a construção de infraestruturas de saneamento básico, que não tinha, a construção de arruamentos, o serviço de transportes públicos, a construção de alguns equipamentos, que na maior parte deles não cabiam dentro do bairro, não havia áreas disponíveis dentro do bairro e são construídos fora, nem envolvendo o bairro, mas dá-se, portanto, progressivamente uma integração urbanística. E hoje em dia pode-se dizer que, em determinados aspectos, a Brandoa é um subúrbio de Lisboa, com as marcas e características de muitos outros subúrbios, mas sempre com o estigma de ter sido um bairro de origem ilegal. No pós-revolução, legalizaram-se muitos clandestinos e a grande preocupação era acabar com as barracas. Os objetivos prioritários eram a paz, o pão, a habitação. Mas a fuga dos campos continuou e também havia que alojar 1 milhão de retornados. Só o distrito de Lisboa recebeu mais de 500 mil de pessoas em 2 anos. Os velhos bairros clandestinos continuaram a crescer e surgiram outros. Em muitos sítios o que estava mal piorou, caso do Olival Basto e da zona do Senhor Roubado ao fundo da calçada de Carris. O que estão a ver é o desmonte de uma das mais belas paisagens de Lisboa, uma paisagem de olivais, em que o terreno tem um declive enorme, que não é de forma alguma uma área própria para a aptidão urbana, onde qualquer criação urbanística a fazer-se é à custa do espaço exterior da própria habitação, tão indispensável ao homem nos dias de hoje. A primeira expansão dos subúrbios foi em zonas como a Brandoa, a Reboleira e Sacavém. Em Loures e Oeiras, os novos residentes eram 100 mil. Depois a suburbanização alastrou, a população de Loures tornou a duplicar e a de Cascais cresceu mais de metade e a linha de Sintra foi pelo mesmo caminho. Cacém, Rinchoa e Fitares foram até ao final dos anos 60 zonas de belas quintas chaloias que serviam de recreio aos alfacinhas. Mas, de repente, desde que a luz a Mãe Martins, dispararam as betoneiras. Foi a época dos famosos prédios J. Pimenta e de todos os outros patos bravos que se multiplicavam à volta de Lisboa. Em Portugal, o processo de transferência da população rural para as grandes áreas, sobretudo para a área metropolitana, para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, é muito acelerada, faz-se num período de tempo muito curto. Enquanto no resto da Europa foi um processo relativamente lento e foi, de facto, enquadrado a tempo por políticas de habitação, por políticas urbanísticas. Em Portugal isso não se deu, e, portanto, deram-se rupturas óbvias. Os clandestinos são a expressão dessa ruptura. Não é? Nos anos 60 e princípios dos anos 70, portanto, em pouco mais de 10 anos, lotearam-se qualquer coisa como 15 mil hectares de terrenos na área metropolitana, tanto a norte como a sul do Tejo. E 15 mil hectares quer dizer quase o dobro da área da cidade de Lisboa. É assim que se vai fazendo uma ocupação não planeada da periferia de Lisboa, mas é aquela que em grande parte nós temos hoje em dia. De então para cá, o crescimento suburbano tem sido sempre galopante. Na última década, só entre Mãe Martins e o Cacém construíram-se 3 mil fogos por ano. Em todo o concelho de Sintra, o ritmo foi tal que em 10 anos a construção nova ultrapassou o número total de habitações de concelhos como Aveiro, Guarda, Figueira da Foz, Santarém ou Évora. Hoje a linha de Sintra é um amontoado contínuo de prédios e muitas das suas freguesias têm graves carências básicas. Todos os dias, estradas como a IC19 enchem-se de um caos rumo à capital. Mais vias se construíram ou prometeram, não para escoar esse tráfego, mas para trazer mais carros e abrir novas frentes urbanas. O maior impacto ambiental de uma via rápida ou de uma autoestrada é mais do que o sítio por onde ela passa, é a urbanização que se faz na saída. Cada saída é um cogumelo à volta. Também as pontes têm gerado ondas de suburbanização. No início dos anos 60, a península de Setúbal tinha apenas 300 mil habitantes.
Após a inauguração da ponte sobre o Tejo, bastaram 10 anos para o número de habitantes duplicar. Hoje vivem na margem sul 715 mil pessoas e muitos concelhos triplicaram a sua população. É um aviso do que poderá acontecer com a nova ponte Vasco da Gama. Chegou-se a fazer um decreto-lei para conter a construção, mas foi revogado. E em Alcochete, as zonas agrícolas já estão a ser invadidas pelo betão. Não admira assim que muitos técnicos e políticos se tenham manifestado contra. Acho que foi das piores decisões que se podia ter tomado. Devia-se ter feito uma ponte rodoferroviária para o Barreiro, em vez de ter feito uma ponte rodoviária para o Montijo. E o resultado não é reversível, porque se eu agora fizer a ponte para o Barreiro, a mancha urbana que já está a aparecer na última reserva agrícola que havia na margem sul, que era a zona de Montijo-Alcochete, essa mancha está a alastrar. Enquanto que o Barreiro, onde eu vivi 16 anos e que eu conheço muito bem, era uma zona altamente poluída, de grandes fábricas químicas e de outras, e que hoje teria sido requalificada como zona de habitação de primeiríssima classe, em frente a Lisboa, com uma zona ribeirinha fantástica, e tínhamos preservado uma zona agrícola e tínhamos renovado uma zona, ex-zona industrial altamente poluída, dando-lhe vida, porque seria fantástico. Aldeia deserta, Enquanto as cidades e o litoral se atulhavam, o interior ia-se esvaziando. Foi o efeito do êxodo interno e externo. Só nos anos 60, a Europa absorveu 1 milhão de portugueses. Uma guerra colonial inútil começou nessa altura a recrutar os jovens que ainda não tinham emigrado. Foi a guerra, foi a França, meu avô fora ao Brasil. Foi a força, foi a esperança, ilusões de sonhos mil. Hoje, as cidades do interior melhoraram a sua qualidade de vida. Mas os grandes investimentos continuam a preferir o eixo litoral Braga-Setúbal, onde se apinha cerca de 80% da população ativa num desgastante vai e vem entre casa e emprego. No Algarve, a história do desordenamento foi outra. Até ao boom turístico vivia-se da agricultura e da pesca. O nosso fim de semana decorrerá no Algarve, nesse Algarve onde um poeta encontrou perfis romanescos, dolentes, nesse Algarve com o seu ar de sonho. A pouco e pouco, o turista penetra no Algarve das moras encantadas, das belas lendas. Portugal, este país que oferece a quem o visita constantes e numerosos motivos de encanto, tem nesta província que devassamos agora um cartaz magnífico. O Algarvio desconhece as asperezas da vida. Dos burros e amendoeiras em flor aos turistas. Nos anos 60, os estrangeiros descobriram as praias algarvias. A inauguração do aeroporto de Faro assinalou a mudança. O Algarve de sonho depressa começou a transformar-se em pesadelo. E sobre este paradisíaco fim da Europa abateu-se um enorme furor de construir. O que interessava era não parar. Casas de arquitetura tradicional foram arrasadas para dar lugar a prédios cada vez mais altos, mais mal construídos e mais feios. O turismo era para as massas e os responsáveis assumiam-no claramente. O nosso poder de realização fica aquém das necessidades mínimas de um turismo à escala europeia. Chegavam a criticar os regulamentos de construção, porque o importante não era a qualidade. Pensamos que talvez fosse preferível caminharmos mais rapidamente, embora correndo o risco de cometermos alguns erros, a aguardar, quantas vezes necessariamente, obras isentas de defeitos, mas por isso mesmo forçosamente melhoradas.
Antes depressa e mal que devagar e bem. Mais claro, não podia ser. O Algarve construiu e destruiu-se. Esta era a Praia da Rocha nos anos 60. Esta é a Praia da Rocha agora. Esta é a quarteira dos anos 60. Esta é a quarteira agora. Estas eram falésias algarvias nos anos 60. Estão agora, em muitos casos, assim, como em Valdelobo, onde a erosão avança. O Algarve orientou-se para uma única indústria, a do turismo, que ampliou a degradação paisagística em muitos lugares da região. Um bom mostruário disso tudo é a Estrada Nacional 125. Esperava-se que o furor abrandasse com os planos de ordenamento nos anos 90, mas na última década construiu-se ainda mais do que nas anteriores. Albufeira, Lagos e Portimão, por exemplo, viram o seu parque habitacional crescer acima dos 30%. O fenómeno expandiu-se a outras praias do país. A Costa da Caparica, que para os banhistas de Lisboa era uma alternativa ao Estoril, começou a crescer quando abriu a Ponte Salazar. Ainda houve um plano do arquiteto Cassiano Branco, mas nunca foi seguido, como tantos outros. A construção desordenada avançou à balda. Hoje, a Costa da Caparica é um amontoado de prédios à beira-mar com um areal cada vez mais reduzido. E que só não desaparece pelo grande investimento público em alimentação de areias e em esporões. No norte, houve mais do mesmo. A Póvoa do Varzim, terra pesqueira, sempre foi a praia favorita dos portuenses. No início dos anos 70, surgiram prédios de grande volumetria que contrastavam com as habitações locais. Um presidente da Câmara ainda prometeu arrepiar caminho. Nós estamos agora a cautelar, realmente. Nós não queremos de maneira nenhuma adulterar a fisionomia tradicional desta cidade. Queremos que esta cidade se mantenha, a Póvoa do Varzim, como terra de pescadores, como terra plana, como terra cativante para as pessoas que nos visitam. Isto em 1978, mas, como diz o ditado, de boas intenções... Póvoa do Varzim é atualmente um estendal de prédios sobre um areal cada vez mais estreito. Da praia de pescadores, quase só resta a memória. Estas praias tinham certo equilíbrio e não tinham esta densidade de ocupação e, portanto, as trocas sedimentares podiam-se fazer perfeitamente. Hoje em dia não podem. Chegam ali e esbarram com todos estes edifícios. É impossível, de facto, as praias migrarem mais para o interior. Qualquer dia não existe praia. Além da sombra acolhedora dos seus pinheirais, Ofir dispõe ainda para nos oferecer a sua bela praia, mancha extensa de areia a beijar o Atlântico. Em Ofir não foi muito diferente. Hoje em dia é assim. Se ainda existe areia, é graças a obras públicas de engenharia. As torres, mais cedo ou mais tarde, assim como o hotel, irão ser destruídas, porque o mar, a tendência do mar é avançar, vai avançando aos poucos, e se nada for feito para defender essas mesmas torres e esse mesmo hotel, o mar se encarregará de o fazer. Por isso torna-se muito mais económico em termos do país deixar a natureza agir por sua conta. Por todo o lado, é assim no litoral. De norte a sul, ocupações selvagens que chegam a desafiar a lei da gravidade. Portugal é um dos países europeus mais sujeitos à erosão costeira. 67% do nosso litoral está em risco e algumas praias têm recuos de vários metros por ano. Muitas falésias e arribas começaram a desabar. E o Estado continua a gastar milhões de euros para aguentar essas situações precárias. Não podemos ter a pretensão de, com as obras de engenharia, resolver o problema. O que temos é de tomar decisões e selecionar aqueles espaços costeiros ou aqueles segmentos costeiros que têm que ser defendidos com obras. E nem pensar em estar constantemente a investir em obras que podem temporariamente resolver o problema num local, mas que criam outros problemas. E hoje mesmo dentro da comunidade europeia pensa-se que é mais vantajoso utilizar a retirada, sobretudo daquelas zonas que vão ser conquistadas pelo mar. Aí, por conseguinte, não devemos autorizar mais construções
e aquelas que existem muitas vezes terão de ser retiradas. O bom vento, neste caso, vem de Espanha. Em Espanha foi criada, portanto, uma faixa non edificandi ao longo de todo o litoral, cuja gestão está cometida a Madrid, portanto, ao Governo Central e não aos governos autonómicos e não ao poder autárquico. Nessa faixa, tal como acontecia com o domínio público marítimo em Portugal, não é permitido construir. Mais do que isso, têm vindo a pouco e pouco a fazer algumas aquisições no litoral para as demolir e, portanto, para criar uma zona onde, se houver erosão costeira, não haja grandes prejuízos. Mais do que isso, não é permitido, e isso tem sido rigoroso, construir nada nem reconstruir nessa faixa. Portugal é parecido com uma parte razoável dos portugueses. Planos não lhe faltam, o que lhe falta é eficácia para o gerir. Há muito que se fazem avisos sobre a litoralização e sobre o alastramento das áreas metropolitanas em mancha de óleo, ou seja, conforme calha. Antes do 25 de Abril, a Comissão Nacional do Ambiente apresentou na Assembleia Nacional uma proposta para criar bases de uma política de ordenamento. Nem chegou a ser discutida. A democracia tardou a pegar no assunto. Só nos anos 80 se aprovaram as bases dos futuros planos diretores municipais, bem como as leis da Reserva Agrícola e Ecológica Nacionais. E foi em condições especiais que dificilmente se repetirão. Porque o governo estava no fim e agora um grande maçador e assim vamos lá satisfazer este maçador, já que nos vamos embora, depois os outros que vierem, que fiquem com a Reserva Ecológica e a Reserva Agrícola. E os outros ficaram, mas aquilo tinha tanta força que, apesar de chamuscada, destruída em muitos concelhos, mal entendida, ainda subsiste. Foi necessário esperar mais 10 anos para regulamentar estas leis. Os anos 90 foram a década de todos os planos. Planos diretores municipais, planos regionais de ordenamento, planos de ordenamento da orla costeira, planos de albufeiras, de áreas protegidas, de bacia, de urbanização, de promenor. O país viu-se de repente matraqueado por siglas: PROT, POOC, POAP, PDM. Mas só quando Bruxelas ameaçou cortar os fundos às autarquias sem PDM é que estes foram acabados. Feitos à pressa e sem controle de qualidade, muitos PDM são a mera súmula dos interesses urbanísticos de cada concelho, quase sempre sem nexo. Os planos que cada município fez para a Metropolitana de Lisboa, a população prevista toda somada daria para ter 5 milhões ou 6 milhões de habitantes, ou que no país inteiro teríamos 27 milhões ou 30 milhões, que são valores completamente aberrantes e idiotas. Quer dizer que alguns planos foram mal feitos. Com a Lei das Finanças Locais de 1987, criou-se um vício fatal. As autarquias passaram a ter na CISA e na contribuição autárquica o grande alimento dos seus cofres. Construir a torto e a direito, e quanto mais, melhor, tornou-se a regra. A grande fonte de receitas, diretas ou indiretas, dos municípios tem a ver com o número de fogos, tem a ver com a construção. Em muitos concelhos do litoral, mais de 1/3 das receitas vem da CISA e da contribuição autárquica. As câmaras não têm dinheiro e, portanto, as contrapartidas dadas pela urbanização, pela construção, são grandes. Já nem é para o bolso dos autarcas, normalmente é essencialmente para as próprias autarquias. A construção civil tornou-se a grande atividade económica nacional. Um quarto do PIB é construção civil. O que é uma loucura. Só para ter uma ideia de referência, na maior parte dos países europeus entra entre os 5% e os 10%. Com a construção civil a financiar as autarquias e as próprias campanhas eleitorais, construiu-se tanto que já sobejam casas novas. Neste momento, parece que há, segundo as últimas estatísticas, 500 mil casas vazias que não servem para nada. Lisboa Antiga tem grande parte dos seus edifícios a precisar de restauro. O Porto, idem, mas em vez de reabilitar, prefere-se construir de novo. A construção, tal como nós a fazemos em Portugal, tem um valor acrescentado relativamente baixo. É uma atividade pouco nobre, não acrescenta riqueza. A reabilitação seria muito mais eficaz nesse objetivo.
Enquanto os centros históricos se degradam e esvaziam, os subúrbios formam uma espécie de cintura adiposa com áreas também já muito degradadas. A tal ponto que a primeira periferia dos subúrbios de Lisboa começa a ficar vazia. As pessoas transferem-se para os novos subúrbios que alastram na margem sul. As pessoas não gostam daquilo. Aquilo é muito mau para se viver. As casas apodreceram. Portanto, como vivem, felizmente, melhor. Então, procuram uma casa nova, com lareira, em Alcochete, no Seixal, na outra banda. O que é que vamos fazer àquilo tudo, àquele entulho que ali está, que está condenado, tudo aquilo, a ter que desaparecer? Parece-me que seria uma boa ideia, uma vez que o aeroporto de Lisboa vai sair daquela plataforma onde hoje ele existe, que se faça ali uma montanha que possa servir também a cidade de Lisboa como serve Monsanto. Será possível? Os Jogos Olímpicos de Munique foram realizados sobre uma área que era plana e com as demolições provenientes da guerra e, portanto, de muitas casas que foram destruídas, conseguiu-se criar uma paisagem admirável onde se fizeram os Jogos Olímpicos. É, portanto, totalmente possível e até útil, uma vez que se tem que estar vestido a esse entulho. Talvez seja uma solução, mas o problema é que o modelo de crescimento acéfalo se estendeu a outras cidades do país. Braga é um exemplo. O crescimento de Braga dos últimos anos é um crescimento fulgurante, mas é um crescimento que não é devidamente sustentado por instrumentos de planeamento. Temos densidades terríveis, edifícios construídos sobre as linhas de água, nos leitos de cheia e, naturalmente, todo um conjunto de fatores que contribui para a desqualificação do cotidiano dos cidadãos, desde o simples facto de viver num ambiente de estaleiro permanente, mas até o próprio Bom Jesus, a encosta de Bom Jesus, ela própria parece já não estar como esteve no passado, desde o tempo em que os arcebispos eram os senhores de Braga, protegida dessa frente de expansão urbana. De Braga a Setúbal, passando pelo Porto e por Leiria, os erros repetem-se. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. No meio de tudo isto sobram as áreas protegidas. Antes do 25 de Abril, a conservação da natureza competia aos serviços florestais. Havia um único parque nacional, o da Peneda Gerês, fundado em 1970. No pós-revolução, criou-se o Serviço Nacional de Parques, atual Instituto da Conservação da Natureza. A partir de 1976, o país foi sendo entremeado de parques, reservas, paisagens. Até 1980, classificaram-se umas 20. Hoje, existem 28 áreas protegidas, de norte a sul, no litoral e no interior. Em parte, coincidem com a área da Rede Natura 2000, um sistema europeu de classificar zonas de proteção. Tem sido decepcionante o papel destas áreas na correção do desordenamento e na proteção da biodiversidade. Houve erros sucessivos. O maior foi nunca se ter conseguido integrar as populações ou entusiasmá-las minimamente pela conservação da natureza. Eu acho que esse é talvez um dos principais aspectos que as áreas protegidas têm sido muito deficientes. É mobilizar as populações para o interesse que as áreas têm para a sua vida e mostrar-lhes na prática que as áreas protegidas são realmente importantes para a sua qualidade de vida. Eu considero que as áreas protegidas são essencialmente áreas de demonstração em que é possível compatibilizar a conservação da natureza com o desenvolvimento, mas é um desenvolvimento racional, um desenvolvimento civilizado. Em 1998, uma resolução do governo socialista prometeu infraestruturas básicas de saneamento, saúde, educação e emprego para as áreas protegidas. A lei ia além do preâmbulo, mas a realidade ficou-se pelos considerandos. Nada foi feito até agora para compensar as populações dos parques, nem para divulgar a importância das áreas protegidas. A fragilidade da nossa cultura ambientalista vê-se bem no modo como nos relacionamos com os animais. Durante muito tempo, a nossa visão acerca deles era quase puramente utilitária ou então lúdica. Ora, aqui tem as minhas tias a lontra, animal infíbio. Enquanto vivo não serve para nada e depois de morto serve para pôr ao pescoço das senhoras. A lontra. A caça sempre foi praticada pelo povo e as elites.
Ficaram célebres as excursões venatórias do Presidente da República, Américo Tomás. Companheiros de caça há já alguns anos, o Sr. Almirante Américo Tomás e o Sr. General Munhoz Grande encontram-se anualmente na herdade da Mata do Duque do Cadaval, que desta forma, e por força das circunstâncias, se eleva, por alguns dias, à situação de reserva de caça representativa e quase oficial, pela elevada categoria das pessoas que alberga. Em breve, junto de cada esconderijo, propositadamente construído para o dia da batida, está formado um pequeno grupo de 3 ou 4 elementos. A linha de batedores vai estender-se à distância das portas que a configuração do terreno determina. As raparigas colaboram, formando um conjunto alegre, porque o acontecimento é festivo. Soam os primeiros tiros e as primeiras peças começam a cair. É um grande momento de entusiasmo, de escassos minutos em que cada um põe à prova todos os seus conhecimentos e mesmo o seu virtuosismo. É um momento de compensação para os cães, que aguardaram disciplinadamente a altura de se entregarem ao seu trabalho, com o entusiasmo que transparece no abanar da cauda e no afã com que percorrem o terreno. O dia de caça praticamente terminou. É manifesta a alegria com que todos os colaboradores desejam rodear o Sr. Almirante Américo Tomás para umas imagens que hão de perdurar. As merecidas felicitações pelos resultados obtidos, de que as imagens finais do documentário, apresentado hoje na série Desporto e Natureza, são testemunho. Não eram só lebres e perdizes. Mesmo espécies como o lobo tardaram a ser protegidas. As batidas aos lobos eram uma grande aventura preparada com requintes. É a grande batida da Serra Amarela que principia. E o que a esta hora se passa no Lindoso acontece também em todas as povoações da Serra Amarela. Grupos de batedores saem de Cidadelho, Briteu, Vilarinho das Furnas e de tantos outros pontos da periferia, fechando o triângulo cujos vértices assentam na Ponte da Barca, no Cabril e na fronteira do Lindoso. Embranham-se no mato e a serra começa a sentir uma desusada agitação, ao som cavo das botas cardadas, às pancadas secas das foicinhas nas pedras, ao estrépito do deflagrar das bombas de morteiro. A sede aperta, o esforço é grande, mas os homens continuam na marcha cadenciada, quase se perdendo uns dos outros nos matos altos. A própria natureza cavou um poço profundo que os homens transformam, cobrindo de vegetação, na grande armadilha. Através dos séculos, conservado ou reconstruído por vezes, foi o auxiliar do caçador de outros tempos na captura de corços, dos javalis, talvez dos veados e certamente da cabra dos Jerez, o famoso exemplar da fauna europeia que deixámos desaparecer para sempre. Assim termina, como qualquer outra batida, noutro ponto qualquer, a grande batida da Serra Amarela. Nos anos 80, o lobo passou finalmente de troféu a espécie protegida. Hoje, não se pode matar os poucos lobos que restam. Quando há estragos nos rebanhos, os pastores são compensados. Os garranos também sobreviveram, mas a célebre cabra do Jerez teve menos sorte. O lince, que protagonizou uma campanha da Liga para a Proteção da Natureza nos anos 70, há muitos anos não é visto. Muitos animais estão em vias de desaparecer. Águias, abutres, até os golfinhos. Portugal é um dos 20 países com maior número de espécies em risco de extinção. Quanto à flora, a popularidade das medicinas alternativas renovou o interesse em plantas que andavam esquecidas, mas ainda não se aproveita o enorme potencial biogenético das áreas protegidas. As pessoas têm que pensar que existem aqui espécies e variedades que não existem noutros sítios. Aquilo que se chama as espécies endémicas. São espécies que só existem aqui, no mundo todo. Existem aqui algumas dessas espécies. Pergunta-se, porquê é que isso é importante? Bem, para além de ser bonito e para além dos direitos, da ética, da moral, da pessoa não poder destruir um património que é de todos, nós não sabemos quase nada disto. Sabemos muito pouco disto. E, portanto, destruir sem saber
é, pelo menos, uma estupidez. Nem a agricultura biológica e certificada, nem a investigação científica, nem atividades pedagógicas e culturais tiram partido dos parques. O resultado está à vista. Sucedem-se atentados às mais elementares regras de bom senso. Emblemática é a história da Arrábida. Proteger a serra onde existe a última floresta mediterrânica do país foi pretexto para criar a primeira Associação Ambientalista Nacional, a Liga para a Proteção da Natureza, em 1948. Já existia na serra a cimenteira do Otão e a Liga não conseguiu evitar a construção de uma estrada, como se explicava em 1972 no programa Há Só Uma Terra. Vai ser especialmente o futuro que nos dirá as consequências principais de toda esta zona que é afetada pela construção da estrada. Rasgar uma baía maravilhosa, talvez a mais bela de Portugal continental, por uma estrada, parece-me um preço demasiadamente alto. A estrada fez. Depois do 25 de Abril, a reserva passaria a Parque Natural, mas os receios do geólogo justificaram-se. A estrada veio cortar aquele contínuo vegetal, que era aquilo que nós dizíamos naquela altura, de uma forma perfeitamente selvagem. Por toda a serra nós vemos que a construção, clandestina ou não, tem proliferado, que as pedreiras têm proliferado, que aquela zona do Portinho da Arrábida continua cheia de engarrafamentos, que tudo aquilo está com um ar relativamente degradado, que não tem o tratamento que uma beleza daquelas merecia e que aqueles valores naturais mereciam. A Pedra da Arrábida tem servido para grandes obras públicas, mas nenhuma obra justifica o que se destrói com as pedreiras. Quase todas, uma vez abertas, assim ficam. Além disso, a própria construção civil tem proliferado dentro do parque contra o que manda a lei. Outro caso triste é o do Parque Natural da Ria Formosa, onde nos anos 70 os clandestinos começaram a crescer como cogumelos. Isto era chegar casas feitas todos os dias, todas as noites. Chegava-me a levantar da cama, não havia casa nenhuma aí. Quando chegava, levantava-me, estavam 2, 3 casas já feitas, prontas a habitar. Em 1987 tentou-se limpar as Ilhas Barreira, mas o pouco que se conseguiu viria a perder-se e com juros. Existem hoje muito mais casas clandestinas na Ria Formosa. Isto é a rotunda de uma aldeia do Parque Natural. O Parque Natural do Sudoeste Alentejano não está muito melhor. Várias zonas encontram-se em risco, apesar de já haver uma petição com 30 mil assinaturas para o salvar do petão. No Parque Natural de Sintra-Cascais é o que se sabe. Entre vários outros, há o caso do abano. Isto, do meu ponto de vista, não cumpre a lei, não cumpre o espírito do parque e degrada totalmente este aspecto. Mas o que está mal é que depois de fazerem este atropelo todo, como viram, a qualidade daquilo é absolutamente execrante. Mais a norte, as serras de Aire e Candeeiros. Esta é uma área protegida que tem como características essenciais as questões da paisagem, do património espeleológico, para além das questões da biodiversidade. E é a ele que estão associados os principais problemas. Diria que, em primeiro lugar, a questão da pressão humana, dada a forte proximidade de Lisboa. Outra questão fundamental tem a ver com a ocorrência de pedreiras. Existindo calcário, leva à proliferação de imensas pedreiras, mais de 400 pedreiras. Mas afinal, as áreas estarão protegidas? O que nós vemos é que, à medida que o tempo vai passando, sucedem-se diretores de parque, eventualmente alguns bem intencionados, mas o facto é que proliferam as casas, a construção clandestina, os lixos, os entulhos, os abusos de todos os tamanhos e feitios e, portanto, a população chega à conclusão que realmente quem prevarica, quem não cumpre a lei é que sai beneficiado. E obviamente com exemplos destes é impossível, é absolutamente impossível fazer conservação da natureza. Ora, quando eu vejo, por exemplo, nas áreas protegidas, como é aqui o caso do Tejo, em que vão fazer
ou está a ser feito um enorme empreendimento comercial em plena reserva natural do estuário do Tejo, ou uns projetos perfeitamente surrealistas de um casino na Serra da Estrela, eu pergunto realmente o que é a conservação da natureza no nosso país. Estaremos realmente a fazer aquilo que devemos fazer ou estamos realmente completamente equivocados num assunto que em qualquer país civilizado, em qualquer país europeu, as coisas correm de uma maneira completamente diferente? Uma zona protegida tem um valor económico que nunca é medido nas decisões da administração pública, que normalmente vão pelo caminho que é mais barato, ou porque não tem que haver expropriações, ou porque eles estão mal valorizados, esquecendo-se do valor económico que é ter uma reserva botânica. Nos inquéritos, as pessoas apontam a falta de espaços verdes ou até de simples árvores como um dos problemas mais graves nas cidades. Em Lisboa, nem sequer o velho corredor verde para Monsanto, um projeto com 4 décadas, conseguiu ainda ser construído. Monsanto deve ficar ligada através de um sistema de espaços verdes e de espaços de cultura até Queluz. Portanto, somos intransigentemente pela defesa total do Parque de Monsanto. Vamos procurar que, por exemplo, a rádio e televisão não vá para o Parque de Monsanto. De todo o projeto do corredor, fez até agora apenas o Jardim da Amália no alto do Parque Eduardo VII. O que se planeia e faz são prédios e mais prédios. Agora até nos deu para a Torre Mania, uma espécie de revivalismo dos anos 60. Exatamente nos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, criou-se a ideia de que a construção moderna eram construções em altura, de que as torres eram um sinal de modernidade e de que uma terra que não tivesse uma torre era uma terra, com certeza, uma terra atrasada. Só que tive o azar de que estes programas ditos pedagógicos ou informativos saíam à mesma hora que a Gabriela Cravo e Canela. Só se olhava para o primeiro canal naquela altura e estes programas saíam no segundo canal. Não sei, não deve ter tido uma grande influência. Torres cada vez mais altas, mais feitiosas, umas quadradas, outras redondas, outras aos bicos, umas com chapéu alto, de várias cores, outras com boné, umas palas que começaram a aparecer, outras carecas, lisas por cima. E, portanto, esta variedade toda criou uma espécie de um figurino, de um catálogo, que nasceu nesta cidade onde eu estou a falar, que é a capital do país. Cidade que teve uma torre há muitos séculos, toda a gente conhece pela Torre de Belém, hoje parece um bibelô, um pequeno objeto posto ali numa prateleira à beira-rio. Lisboa exportou para o resto do país, como se isso fosse uma imagem de prestígio, uma imagem de marca, exportou esta moda das torres. E exportou mesmo. Na cabeça dos responsáveis o caminho era esse. Em Rio Maior, o presidente da Câmara explicava assim. Neste momento está já licenciado um outro bloco de edifícios que irá estabelecer até um certo equilíbrio arquitetónico, um projeto, a meu ver, bastante agradável. Tem uma torre central com outros 2 blocos de apoio, virá, como disse, trazer um certo equilíbrio ao ambiente e é um edifício que, sem dúvida, vem contribuir muito também para a valorização urbanística de Rio Maior. Isto é um tributo devido ao progresso. Isto é comum a todas as terras do país, terras que estão em progresso, como nós vemos no estrangeiro. Eu não conheço muito estrangeiro, conheço até muito pouco, mas até aqui na vizinha Espanha isso acontece, como certamente terá notado também. E Portas concluía. Ora, em face desta epidemia de edifícios altos nas nossas terras, é preciso que a população e os representantes eleitos vejam que estes edifícios não são senão a ilusão do progresso. Eles não são mais do que uma forma de um particular ganhar mais dinheiro do que os outros com um terreno insuficiente. Provavelmente, o capitalista que mandou fazer o prédio vive numa moradia longe dos problemas que criou. A gente sabe desde os anos 60, por estudos que foram feitos, relativamente profundos, que não se ganha muito com a altura em matéria de densidade, a não ser que se faça batata. Quer dizer que se eu quiser resolver bem os problemas dos automóveis, os problemas de vários dos equipamentos, etc., não é por eu fazer edifícios muito altos que posso ter uma maior densidade.
Mas se eu aproximar demasiado dos edifícios altos, é evidente que eu obtenho maior densidade, mas a batota está aí. Mesmo no caso da Expo, não se aproveitou a oportunidade para ensaiar um novo modelo de urbanismo, como aliás estava planeado no início. Do primeiro plano de pormenor para o segundo, aumentou-se a densidade construtiva, o que resultou num excesso de prédios e torres em cima umas das outras. Antes dizia-se que Portugal era Lisboa e o resto era paisagem. Agora, até Lisboa, parece a paisagem do subúrbio para onde todo o resto do país veio viver. Quase 40% da população acumula-se entre os subúrbios de Lisboa e Porto, que alastram numa espécie de cintura adiposa e desordenada. Parece difícil acreditar que haja soluções possíveis. Primeiro, desarticular os dinheiros das câmaras do dinheiro do aprovar metros quadrados. Segundo lugar, a rever os planos diretores municipais. Os planos diretores municipais atuais são áreas pintadas de cor-de-rosa, de verde, de azul, em que diz aqui é área para fazer mais casas, aqui é para fazer indústria, aqui é para fazer agricultura. Não tem uma noção de dinâmica de desenvolvimento sustentado, de gestão do ambiente. O problema parece contaminar a sociedade portuguesa de uma ponta à outra. O grande problema que eu vejo aqui na conservação da natureza em Portugal é, mais uma vez, um problema da justiça. A justiça não funciona. E se não funciona e se não castiga as pessoas que prevaricam, é obviamente que depois ninguém vai querer cumprir a lei. A solução do problema passa por medidas vigorosas de uma ponta à outra. E temos que investir em construir nova paisagem, porque as paisagens foram muito destruídas, se quiseres, por esta construção galopante que foi bastante descuidada. O país está refém de um ciclo vicioso, cansativo, difícil de romper, mas que não poderá durar muito. A economia da desordem já está a atingir os seus limites. A galinha dos ovos de ouro estrebucha. E enquanto se estraga e deixa estragar, perdem-se inúmeras oportunidades económicas, cívicas, culturais e ambientais. É um facto que se estragou muito e por isso há muito para restaurar e também para conservar. Uma tarefa vital que é de todos nós e que só pode começar pelo próprio conhecimento. Isto só para lembrar aos poderes públicos a importância de haver sempre informação disponível.